Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x igual a 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim sucessivamente, até x igual a 12 associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é... Galera, tem uma leve pegadinha no enunciado aí. Por quê? Porque a gente está muito acostumado a pular esses enunciados muito grandes e ir direto para a pergunta e querer responder. Qual que é a pegadinha que você vai cair se você ler esse enunciado com pouca atenção? Ele pergunta qual é o mês de produção máxima. Então a primeira coisa que você quer fazer é calcular o máximo da função e bora, errou. Por que errou? Porque essa função é uma função do preço. E aí o enunciado da questão deixa claro o seguinte, que quando a produção é máxima, o produto fica muito abundante no mercado e o preço vai lá embaixo, é o mínimo. Agora, quando a produção é mínima, o produto está escasso e aí o preço é máximo. Então, se ele quer saber qual é a produção máxima, qual é o mês que tem produção máxima, esse mês vai ser aquele em que o preço foi mínimo. Então, o que eu tenho que calcular nesse caso é o valor de x que faz com que essa função assuma o seu valor mínimo, beleza? Ok, então vamos lá. A gente sabe que o cosseno de qualquer coisa, por mais feia que seja essa coisa, ele vai sempre variar entre os números menos 1 e 1, certo? Então, se o cosseno varia entre menos 1 e 1, o preço varia entre 8 mais 5 vezes 1 e 8 mais 5 vezes menos 1, certo? Então, ó, 8 mais 5 vezes 1, 8 mais 5 vezes menos 1. Esse é o maior cosseno de todos. Esse é o menor cosseno de todos. Qual desses representa o preço mínimo? Óbvio que vai ser esse aqui, né? 8 menos 5, 3. Esse aqui daria 13, né? Esse é o preço máximo e esse é o preço mínimo. Eu quero que o preço seja mínimo. Quando é que acontece o preço mínimo? Quando o cosseno é menos 1. Então, olha só. Preço mínimo acontece quando o cosseno desse ângulo πx menos π sobre 6 é menos 1. A gente sabe que as funções seno e cosseno são periódicas e que há vários ângulos, no caso infinitos ângulos, que tem cosseno menos 1. Qual é o menor ângulo na primeira volta que tem cosseno menos 1? É o ângulo π. Para quem está dormindo, está lá o ciclo trigonométrico, o eixo dos cossenos é o eixo x. Se eu quero que dê menos 1, o ponto tem que parar aqui. Esse ângulo é o ângulo π, certo? Então, eu quero que esse ângulo seja igual a π. Na verdade, isso vai acontecer para parar nesse mesmo ponto. Pode ser no π, pode ser no 3π, pode ser no 5π, pode ser no 7π e assim por diante, certo? Eu quero na primeira, então, πx menos π sobre 6 tem que dar π. Mole demais. Primeira coisa que você vai fazer, corta esse monte de π, ó. π. Divide a equação inteira por π. O que sobrou? X menos 1 sobre 6 igual a 0? Bota um 0 aqui para você ver, se não erra tudo. Como você dividiu por π, π dividido por π não dá 0, né? Dá 1. Então você cortou, sobrou 1. X menos 1 igual a 6, multiplicou cruzado. E aí x igual a 7. X igual a 7 equivale a qual mês do ano? Se ele pediu para associar os números a meses do ano, o mês 7 é o mês de
julho, letra D.